Queridos, nós estamos falando sobre Atos, a história continua. Nós começamos semana passada a estudar sobre a nossa origem, sobre a nossa história. Quem não tem uma história não sabe para onde está indo. Eu digo que alguns de nós conhecemos os nossos antepassados por foto, por histórias que nós ouvimos dos nossos pais. Nós temos uma história por trás do nosso sobrenome. E muitas vezes contadas, de cada um de um jeito. Eles inventam quantos de nós, nossos pais já não eram, os nossos descendentes, os nossos antepassados já não foram milionários, tinham grandes heranças e perderam, mas não chegou até nós, né? Não tem aquelas histórias, muitas delas, muitos que têm aquele quadro na parede de casa, pintado daquele vô, que eles dizem, puxa, como que eles conseguiram pintar esse quadro? Alguns têm o binoclinho, sabe, aquele pequenininho que você coloca, não, olha como era. Queridos, quando você abre um álbum de família, ali está a sua história, ali está a sua ascendência, ali está aquilo que realmente chegou até você. Mas, quando você abre o livro de Atos, no Novo Testamento, ali no livro de Atos, é o teu álbum de família, da família cristã. Ali é a história do que é a sua fé cristã. O livro de Atos demonstra por que você escolheu acreditar em Jesus, por que Jesus se tornou essa figura para você tão especial. E nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Essa semana eu quero compartilhar com vocês um pouco e desenhar com vocês um pouco de Atos 1, Atos capítulo 2 e Atos capítulo 3. E o que essa igreja crescendo durante esse processo do seu início se tornou, optou em viver e cresceu em Deus. Eu vou pedir para que você abra as tuas mãos, que nós vamos orar para que o Espírito Santo conduza vocês a um espírito de revelação, para que você possa atender ao chamado que eu vou compartilhar com vocês no final dessa palavra. Pai, eu oro, doce querido Espírito Santo, o Senhor que foi o conselheiro, o Senhor que foi o amigo da igreja, no início dela, em Atos dos Apóstolos, a igreja que cresceu, que avançou. Pai, eu te louvo, porque o Senhor hoje está construindo uma nova história, através do seu povo, dos seus filhos, aqui em São José dos Pinhais e em todas as nações da terra. Eu oro para que a palavra seja mais forte do que a minha voz, porque a palavra vem do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus, e quem crê diz amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Você pode acompanhar conosco aqui no telão. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, diga comigo, olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma esmola, alguma moeda, alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido.
Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro mandou uma mensagem. Pedro lhes disse: israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo, o justo, e pediram que fosse libertado Barrabás, um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus. Diga comigo o nome de Jesus. Diga comigo o nome. O nome com letra maiúscula. O nome o curou. O nome o curou. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Nós encontramos aqui em Atos capítulo 3, o primeiro milagre experimentado por essa igreja. Uma igreja que decidiu crescer. Uma igreja que decidiu carregar uma mensagem. Uma igreja que decidiu ouvir a voz de Deus. Uma igreja que decidiu andar segundo o Espírito Santo. Se nós queremos conhecer a nossa história, viver os milagres, viver experiências tremendas em Deus, ver coisas acontecendo que vão nos tirar o fôlego e vão dizer: só Deus podia fazer isso, só Jesus podia fazer isso, só o nome podia fazer isso. Ao olhar para a história em Atos capítulo 3, é impossível de não olhar para a igreja no capítulo 1. A igreja de Atos no capítulo 1, gente, era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja cheia de problemas, era uma igreja cheia de situações conflitantes. A igreja de Atos 1 é a igreja que tem a sua primeira e última reunião com Jesus ressurreto, com o corpo glorificado. Jesus chega a essa igreja, 120 pessoas, e ele começa a falar para essa igreja o que vai acontecer. Ele chama essa igreja e diz: ei gente, até agora João batizou com água, mas vem o Espírito Santo. Jesus começa a falar sobre o Espírito Santo para esses homens. Atos capítulo 1, versículo 5, que diz assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas a igreja de Atos capítulo 1 faz uma pergunta para Jesus. Então, os que estavam reunidos perguntaram para ele: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Jesus está tendo uma conversa com a igreja de Atos capítulo 1, dizendo: olha, tem o Espírito Santo. Jesus está tendo uma conversa sobre coisas espirituais. Jesus está falando sobre coisas eternas. Jesus está falando sobre aquilo que vai conduzi-los em uma jornada com Deus. Jesus está falando sobre o amigo, o conselheiro, aquele que estará com a igreja todos os dias. E a igreja faz o quê? Ela para e ela diz assim: ok, mas e sobre mim? E o reino de Israel? E é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Vai acontecer agora? A igreja de Atos 1 é uma igreja que está olhando para si. A igreja de Atos 1, ela corta aquilo que é eterno e ela olha para o temporal. A igreja de Atos 1 está preocupado com o seu momento, com o seu agora. A igreja de Atos 1, ela está crescendo, mas nesse momento, ela está interessada naquilo que ela pode ter nesse momento. A igreja de Atos 1 também está com Jesus. E Jesus não é o mesmo que muitas igrejas hoje, porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Existe um Jesus que algumas pessoas estão vendo na igreja, que eu não acredito. Um Jesus, gente, que não pode falar a verdade. Um Jesus que, se você prega algo que confronta alguém, as pessoas saem ofendidas. Um Jesus que as pessoas podem falar, pensar do jeito que elas querem. Alguns estão dizendo assim: ele está apenas crescendo. Mas enquanto estamos crescendo, Jesus está trabalhando em nós, está nos conduzindo a verdades eternas. E Jesus fala no versículo 7, ele não alivia, ele diz assim, não interessa a vocês, não compete a vocês saber o tempo nem a hora. Alguns de vocês dizem assim, que Jesus é esse? É o Jesus que, para você ir para o seu destino, muitas vezes precisa tirar você da tua mimimi, do teu jeitinho, muito machucadinho. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu querido. Aonde Deus vai te levar, você vai precisará ser forte e corajoso. Você vai precisar ser firme, menos mimimi e mais coragem. E Jesus vai te confrontar, Jesus vai te chacoalhar. A igreja de Atos 1, ela está preocupada com o terrenal. Ainda bem que ela não para em Atos 1, ainda bem que ela vai para Atos 3, para Atos 15, para Atos 18, para Atos 28 e para Atos 2019. Ainda bem que a igreja não para em Atos 1, e essa é a verdade da nossa vida cristã. Nós começamos, mas nós continuamos. Nós começamos, terrível coisa é parar, gente. Terrível coisa é receber coisas de Deus, é receber promessas de Deus e não andar. Agora, quando nós estamos dispostos a errar e andar, receber chacoalhão e andar, receber um confronto e andar, nós vamos experimentar os milagres. Nós vamos experimentar as coisas do eterno. Queridos, a igreja de Atos 1, não apenas preocupada consigo mesma, ela está preocupada com status. Ela está preocupada com algumas coisas que têm relevância pessoal. Eles tinham zelo pelas coisas de Deus. Eles olham, Judas havia se matado, se enforcou, e agora Judas não está mais ali, eles precisam colocar alguém no lugar de Judas. Em Atos 1, mostra a igreja dizendo, precisamos substituir e colocar alguém no lugar de Judas, alguém que andou com Jesus do começo até o fim. Jesus pediu isso? Não. Quem pediu isso? Ninguém. Mas eles entenderam que para assumir um lugar, porque a igreja de Atos 1, ela acredita que uma pessoa só tem valor se ela tem história, se ela tem um tempo, se ela realmente demonstrou por muitos anos. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, ainda bem que a igreja não parou em Atos 1, porque lá em Atos 6, eles já mudaram, porque receberam o Espírito Santo. Quando eles estão em Atos 6 escolhendo os diáconos, eles não mais perguntam, quanto tempo essa pessoa tem? Quanto tempo essa pessoa está com Jesus? Quanto tempo ela conhece de Deus? A igreja de Atos 6 faz só uma observação, para você ser um mensageiro, você precisa ter uma boa índole e ser cheio do Espírito Santo. A igreja de Atos 1 está preocupado com status, está preocupado com o tempo que você tem. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, você vai se surpreender na sua caminhada de fé, porque vão chegar pessoas que vão vir para Cristo, e elas vão se entregar a Jesus, e do dia para a noite, de repente, essas pessoas vão se tornar de Saulo para Paulo, e muitas pessoas que consideram que o tempo é importante, muitas pessoas que acham que para você carregar uma mensagem, que para você ser usado por Deus, que para você ser uma pessoa que Deus vai trabalhar para que você desenvolva as coisas espirituais, você precisa de muito tempo. A igreja de Atos 1 ia morrer se ela continuasse achando que status e posição na igreja, e tempo, nós não ignoramos que o tempo de uma pessoa na vida cristã é importante, mas não é importante para a igreja. O tempo de uma pessoa com Deus é importante para ela, porque ela está experimentando e desfrutando mais coisas em Deus.
Porque uma pessoa pode chegar e ela pode se tornar tudo o que Deus chamou ela para ser. A igreja de Atos 1 é uma igreja que ouve mais as situações humanas do que o próprio Deus. Como nós vamos escolher esses dois apóstolos? Temos dois que andaram com Jesus, desde quando ele começou o ministério. Para colocar no lugar de Judas tem que ter isso. E como a gente vai escolher? Tirando sorte. A igreja de Atos 1, ela não busca Deus, ela vai tirar sorte. Você nunca mais vai ver isso no Novo Testamento. Somente ali, porque o Espírito Santo não tinha descido ainda. Eles tiram sorte, par ou ímpar. Se fosse no nosso momento, coloca dois nomes no saquinho, tira, vai ser esse. No caso deles, Tumim e Urim. A igreja de Atos 1 é essa igreja que está tentando se encontrar, essa igreja que está interessada, mas ela está caminhando. Ela não para ali, mas chega a Atos 2. Chega a Atos 2, gente. E quando chega a Atos 2, desce o Espírito Santo. E quando chega a Atos 2, eles vêm como línguas de fogo sobre a cabeça daqueles irmãos de Atos 1. Eles olham e eles veem, a Bíblia diz, eles viram línguas de fogo sobre a cabeça deles. Observe uma coisa, Atos 2 diz que o Espírito vem e está sobre a cabeça. Eu me pergunto, por que o Espírito Santo não veio sobre os pés? Porque a Bíblia diz que os nossos pés anunciam boas novas. Por que o Espírito Santo não veio sobre o peito? Veio aqui, ficou na frente do peito. Porque o nosso coração, dele sucedem todas as fontes da vida. Por que o Espírito Santo não parou na frente da face? Porque a glória de Deus resplandece em nossa face. Mas por que o Espírito Santo veio como línguas de fogo em cima da cabeça? Por quê, queridos? Porque a igreja de Atos 2 deixa de olhar para si e passa a olhar para o próximo. A igreja de Atos 2, se fosse nos pés, eu olharia para mim mesmo. Se fosse no peito, eu veria aquilo que o Espírito Santo está fazendo em mim mesmo. Mas quando o Espírito Santo está sobre a cabeça, ainda que eu queira ver o que está sobre a minha cabeça, se tem um papel aqui em cima, alguém vai ter que dizer que tem um papel aqui em cima. Se tem algo bagunçado no meu cabelo, alguém vai ter que dizer que o meu cabelo está bagunçado. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que diz: ei, eu estou vendo o Espírito Santo em você, eu estou vendo que Ele está sobre você, eu estou vendo que há uma mensagem sobre você, eu estou vendo que tem fogo sobre você. A igreja de Atos 2 deixa de olhar para si e começa a olhar para o irmão, começa a olhar para o outro, começa a ver o valor do outro. A igreja de Atos 2 começa a reconhecer aquilo que Deus entregou para o outro. A igreja de Atos 2, ela valoriza, ela reconhece, ela não se louva, ela louva o outro. Ela diz: você não tem ideia do valor que você tem, você não tem ideia das palavras que quando você fala são cheias de vida, você não tem ideia como Deus está fazendo em você. Porque você está desprezando o que Deus colocou nas suas mãos? Porque você está desprezando o Espírito que já está sobre você? Eu sou muito novo, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa. E a igreja está dizendo um para o outro: Ele está sobre você, Ele entregou algo para você. Queridos, é como um pai que olha para um filho, e o filho está tomando decisões tão equivocadas na sua vida, e o pai está dizendo: ei, se você soubesse o valor que você tem, a graça que está sobre você, a beleza do reino de Deus que está sobre você, o potencial que está sobre você, o quanto você pode ser incrível nessa vida. Assim é a igreja de Atos 2, ela está trazendo as verdades do eterno para o outro. Por isso o Espírito Santo veio sobre a cabeça. Queridos, a igreja de 2019 precisa aprender a reconhecer o mover de Deus na vida dos irmãos. O que Deus está fazendo. A igreja precisa dizer assim: ei,
Você acha que não pode, mas você pode. Não, mas eu cheguei agora, mas você pode, porque Jesus está fazendo uma obra incrível. Não, é muito pouco, mas já é incrível. Queridos, nós precisamos aprender. Em Atos diz assim, eles estavam vendo sobre o outro, e a igreja precisa aprender a se levantar e dizer, Deus está sobre você, eu vejo Deus em você, e eu venho aqui para dizer para você, vida plena, ainda que você não acredite, ainda que você não consiga perceber, ainda que você não está olhando com clareza, mas o Espírito Santo está sobre você. E Ele está fazendo uma obra na sua vida, amém? Mas a igreja não para em Atos 2, ela vai para Atos 3, essa igreja que recebeu o Espírito Santo, essa igreja agora que está valorizando, honrando, louvando o que Deus está fazendo na vida dos irmãos. A igreja de Atos 3 começa com 2 homens que estavam lá, em Atos 1, perguntando quando era o reino, olhando para aquela situação, querendo colocar dentro de uma fórmula a igreja, mas aí, os homens que aparecem em Atos 3, receberam o Espírito Santo. Pedro e João. Eles nem sempre aparecem juntos na Bíblia. Na maioria das vezes aparecem junto com Tiago, ou entre os 12 apóstolos. Mas nós vemos Pedro e João aparecendo pelo menos 2 vezes juntos. Aqui, quando eles, depois de receberem o Espírito Santo, vão para o templo, e nós vemos Pedro e João juntos, quando Jesus pede para que os 2, não 3, não 4, os 2, estejam indo preparar a ceia, por a última ceia que ele faz. E eu quero te dar um segredo, eu não vou gastar tempo nisso, mas queridos, toda pessoa que decide servir junto com outra pessoa, é bem possível que vão experimentar milagres juntos. E é bem possível que pessoas que se unem, ou que se unam a todo tipo de conversa maledicente junto, de promiscuidade junto, é bem possível que vão ver a ruína juntos. Pedro e João serviram juntos, e agora estão experimentando o primeiro milagre juntos. Eles estão indo agora, depois de terem recebido o Espírito Santo, eles estão indo para onde? Para o templo. Para onde Pedro e João estão indo? Para onde, gente? Para o templo. Eles estão indo para o templo, e quando eles estão indo para o templo, eles encontram um mendigo. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, o que me admira em Atos capítulo 3, é que Atos capítulo 3 diz assim, apesar de terem recebido o Espírito Santo, Pedro e João vão para o templo, eles vão para o lugar de culto, eles vão para cultuar. Eles receberam o Espírito Santo e eles não ficaram desigrejados, eles não acharam que não precisavam da igreja. A igreja, o lugar de culto, o templo, tem problemas? Sim. O lugar de culto tem gente complicada? Sim. A igreja tem gente que não presta? Sim. A igreja tem gente que você diz, como essa pessoa está ali por anos e não muda? Sim. A igreja tem vários problemas que você diz assim, como eu posso olhar para a igreja e acreditar que Jesus está nela com todos os problemas que ela tem? Sim, a igreja tem tudo isso. O templo tinha tudo isso. O templo era pior do que isso. O templo tinha corrupção, promiscuidade, politicagem absurda, governada pelo império, mas não impediu que esses homens cheios do Espírito Santo fossem para o templo,
Porque, meu irmão, escute isso. Com todos os problemas do templo e da igreja, com todos os problemas das pessoas que frequentam a igreja, com todos os problemas que você olha e não aceita na igreja, por que a gente vai para a igreja? Porque tem Deus na igreja, porque Deus está na igreja. E muita gente se fere com a igreja por conta das pessoas. Se você ama a Deus, a igreja, ela existe por causa de Deus. Escute isso, meu irmão. Pedro e João, ao irem para o templo, eles param, eles olham para aquele mendigo, que está ali, balançando a sua caixinha, talvez a sua cerâmica com a moeda, porque ele estava acostumado a olhar para a igreja como um lugar de pedir. A cultura que ele tinha sobre a igreja a cultura que ele tinha sobre o templo era: eu vou lá para pedir, porque lá também é um lugar que eles pedem. Então, se eles pedem, eu também vou pedir, porque isso é uma troca. A cultura daquele mendigo era essa visão que ele tinha da igreja, e talvez essa seja a visão que a maioria das pessoas que estão fora da igreja tenham da igreja. A igreja é um lugar que eles pedem coisas, então a gente também vai lá para pedir, mas isso é uma forma de ser mendigo na sua compreensão, na sua cultura, na sua forma de ver a igreja. Então existem mensageiros, como Pedro e João, mensageiros que têm uma mensagem. A mensagem não é eles, a mensagem não tem o nome de Pedro e João, a mensagem tem um nome, é Jesus de Nazaré. E quando eles passam por aquele mendigo que tem uma cultura sobre igreja, a primeira coisa que o mendigo olha para eles e vem é: me ajude, me dê algo, eu preciso de uma moeda. E o que Pedro e João fazem? Pedro, impulsivo, diz para ele: meu amigo, eu só tenho uma coisa para te dizer, não temos prata nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Levanta-te e anda, em nome de Jesus de Nazaré. Eles entregam aquilo, mas o que me chama mais atenção, apesar de ser um milagre incrível, maravilhoso, não é o paralítico andar. Não é esse homem ter uma outra visão do que é verdadeiramente igreja. É como Pedro e João passam por aquele homem, e a Bíblia diz assim, que eles olharam bem. Vocês repetiram isso no começo dessa palavra. Eles olharam bem aquele homem que estava sofrendo. Eles olharam bem aquele homem que estava com autoestima baixa. Eles olharam bem o sofredor. Eles olharam bem o aflito. Eles olharam bem o doente. Eles olharam bem aquele fracassado. Eles olharam bem aquele que foi jogado fora da sociedade. Eles olharam bem para aquele que estava cheio de dificuldades. Queridos, o que eles fizeram ao passar por ali? Eles olharam bem para aquele que estava sofrendo. A mesma palavra que nós vemos em Atos 3, olhar bem, fitar os olhos, fixar os olhos, olhar uma e outra vez, nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 10. Quando Jesus está ascendendo aos céus, é a mesma palavra, olhar bem, que diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos. Eles olharam bem. Para onde? Para onde eles olharam bem, gente? Para onde eles olharam bem? Mais alto, para onde? Para o céu. Eles olharam bem para o céu enquanto ele subia. E agora eles estão em Atos 3, em Atos 1 eles olham bem para o céu, e agora em Atos 3 eles olham bem para o perdido.
Eles olham bem para o fracassado, eles olham bem para o doente, eles olham bem para aquele que está destruído, eles olham bem para aquele que está em depressão, eles olham bem para aquele que está com o coração arrebentado. Por quê, meu irmão? Porque a igreja de Atos 1, que olhou para o céu, está pronta para olhar para o perdido. Quem não olha para o céu, não pode olhar para o perdido. Quem não vê o céu, não consegue sentir misericórdia pelo perdido. Então muita gente pergunta: por que eu não tenho misericórdia? Porque está faltando você olhar para o céu. E quando você, escute isso, quando você só olha para o céu e está disposto a viver uma vida de experiência, de trono de Deus, ou de adoração, de servir em tudo que você pode, porque você é um espiritual. Deixa eu dizer uma coisa: toda pessoa que olha para o céu vai olhar para o perdido, vai olhar para o fracassado, vai olhar para aquele que está desesperado. Ele faz um sacrifício para cuidar daquele que precisa. Ele diz para todos: vocês acham que foi o nosso nome que fez isso? Vocês acham que nós fizemos isso? Deixa eu dizer uma coisa, não teve nada a ver conosco, tudo isso teve a ver com Ele. Tudo que nós fazemos é por Ele, porque de nós mesmos nós não temos nada, mas porque Ele está trazendo algo sobre nós, uma mensagem sobre nós, então nós podemos carregar essa mensagem. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão: se Jesus já entrou na sua vida, você já tem o Espírito Santo. Então, se você tem o Espírito Santo, cuide para que você não fique só preocupado com as coisas lá, sem tocar nas coisas aqui, sem se preocupar com as pessoas aqui. Quantas pessoas, meus irmãos? Se a igreja de 2019 quer crescer, sair de 1, 2, 3, ela precisa parar de ficar olhando só para o céu e olhar para o perdido, e entrar nas casas que as pessoas mais precisam, e tocar os corações mais machucados, e cuidar das pessoas mais carentes, e se preocupar de gente que está sofrendo, amigos seus, gente que está clamando, mulheres que hoje na hora do almoço, ao prepararem o almoço para a sua família, pediram a Deus na sua oração, que ninguém entende como uma pessoa que não conhece a Cristo pode fazer aquela oração. Ela diz: Deus, se Tu existes, envie para mim uma pessoa que vai mudar minha vida. Quantos homens hoje vão colocar sua cabeça no travesseiro depois de um final de semana de tanta bebedeira, drogas, jovens, e de noites na promiscuidade, ao começar a semana, vão colocar a cabeça no travesseiro e vão dizer: Deus, eu preciso mudar de vida, envia alguém. Meus irmãos, se vocês pudessem ouvir as orações de pessoas sofredoras, que veem a igreja como algo que dá e que eu preciso ir lá para receber, e que a gente tem medo de ir pelo caminho carregando a mensagem. Irmãos, esse é um tempo em que a história continua. Deus quer salvar os mendigos espirituais dessa cidade. Deus quer salvar pessoas que foram como eu e você. Hoje, quando nós cantamos: Senhor, eu não sou mais escravo do medo. Ao olhar para o meu passado, ao olhar para a minha família no passado, nós éramos escravos do medo.
E deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, a igreja que eu vejo no futuro, a vida plena que eu vejo no futuro, é uma igreja que está olhando um para o outro e está dizendo: você pode, você tem uma mensagem. A vida plena que eu vejo no futuro é uma igreja que ama o céu, que se alegra com a presença, é uma igreja que desfruta da glória de Deus, mas é uma igreja que olha para o perdido, que olha para o fracassado, que traz aquele que está sofrendo, que não coloca limitações. Esse não pode, esse não tem salvação, esse não tem mais jeito, esse tipo de gente não se encaixa com a igreja. E eu quero dizer, Deus não rejeita ninguém. Vá e leve a mensagem, vá e leve a mensagem, vá e traga o perdido, traga o perdido, leve a mensagem. Queridos, nós somos chamados para esse tempo, para carregar a mensagem, tempo e fora de tempo. Deus não te chamou, nesse momento, Deus não te chamou para ser um pregador, Deus não te chamou para ser um mestre na palavra, Ele só te chamou para levar uma mensagem. Pastor, não tenho condições nenhuma. Você tem uma mensagem. Se a tua mensagem é Deus te ama, alguém está esperando o Deus te ama para mudar a sua vida. Nós temos orado, queridos, nos últimos tempos sobre como nós podemos, como igreja, impactar a nossa cidade. E o mês de outubro, eu quero pedir para todos vocês, 4 semanas no mês de outubro, para você dar para o perdido, para o fracassado, para o doente, para o aflito. 4 semanas, do teu ano todo, 4 semanas. Nós começamos com as células, com os nossos grupos de crescimento, o projeto Atos, a história continua. Todas as células, sem exceção e sem negociação, todas elas, no mês de outubro, elas não vão acontecer. Elas serão divididas em microcélulas e elas vão para as casas, 3 em 3, 4 em 4, e elas vão para as casas, e elas vão tocar a nossa sociedade, elas vão trazer amigos para suas casas, elas vão se reunir, e elas vão falar uma mensagem simples, uma mensagem tão simples, que qualquer criança poderia falar. Porque o evangelho é simples, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome de Jesus. Simples. As células vão fazer isso, e eu pensei, tem muitas pessoas na igreja que não estão nos nossos grupos de crescimento, mas eu não os conheço. O Senhor disse para mim, igreja de Atos 1, quanto tempo eles precisam? Senhor, me perdoe, me perdoe. Queridos, deixa eu dizer para você, não sou eu que vou colocar limitação ao Espírito Santo. Hoje de manhã, sempre levanto no domingo cedo, hoje de manhã levantei 6h45, comecei a orar, me organizar para essa palavra, e em um momento às 9 horas da manhã eu estava orando, estava me preparando para vir para cá, e eu chorando na presença de Deus, eu disse, Deus, o que vai ser o futuro da tua igreja? Os futuros líderes da sua igreja, o que vai ser, Senhor? E o meu coração se encheu de certa preocupação, e eu pedi ao Senhor, Senhor, eu não vejo muitas vezes, e o Senhor disse no meu coração, Ele disse, Márcio, por que te preocupas, se eu sou, não você, eu sou o pastor da igreja, eu sou o pastor da igreja. Meu coração se encheu de paz, e a única coisa que eu não quero, meus irmãos, é atrapalhar o supremo pastor em liderar vocês às águas tranquilas. O que eu não posso fazer é deixar você em Atos 1. Eu preciso pelo menos lhe dar a oportunidade de sair dos 120 para os 3.000, dos 3.000 para os 5.000 e para a grande evangelização dos últimos dias.
A única pessoa que pode dizer não é você. Eu cheguei ontem, pastor, você tem uma mensagem. Você não tem uma pregação, mas você tem uma mensagem. E nós vamos ajudar você a ter uma certa pregação. Já montamos todo um projeto. Você acessa um dos nossos sites e você pode, ali você vai ter vídeos de mensagens, como aplicar, por exemplo, vocês se reúnem em 2, 3, como casal, traz gente para sua casa, fala que são 4 semanas que vocês vão estar reunidos ali, e você quer realmente que eles compartilhem uma coisa, eu nem sei como fazer direito, mas a gente está fazendo, e Deus vai usar a sua boca para falar de forma simples, para os seus amigos, pessoas que só estão precisando às vezes que você ore por eles, mas nós preparamos um material escrito, de vídeo, um material pronto para você criar um ambiente, para que você possa ter pessoas na sua casa, na sua universidade, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, aonde você quiser. Mas queridos, eu creio que muitos que estão hoje com a visão deturpada da igreja, mendigos espiritualmente, não estão podendo nem desfrutar de uma vida abundante, precisa que Pedro e João passe por eles, e Pedro e João é o que Deus vai levantar nesses próximos dias aqui nessa igreja. Deus já colocou o fogo sobre a sua cabeça, e eu posso dizer que Ele está sobre você. O sim depende de você, só de você, porque a graça e a mensagem Deus já te deu. Semana que vem nós continuamos com Atos, a história continua, mas hoje, ao terminar essa mensagem, eu quero dizer a você, todos que olharam para o céu, olham para o aflito. Vamos nos colocar em pé, queridos.